Bom dia, irmãos. Vamos orar agradecendo por esse momento de adoração. Pai, como é gracioso, Senhor, poder estar junto com nossos irmãos diante da Tua presença, Senhor Deus, engrandecendo o Teu nome, para a gente poder começar um novo ano, Pai, entregando ele a Ti, Senhor Deus, e podendo proclamar as Tuas grandezas, Senhor Deus, que são a nossa segurança. Eu te peço que nesse momento de meditação da palavra, o Senhor venha com misericórdia, Senhor Deus, poder trabalhar na minha vida, Senhor Deus, e na vida dos meus irmãos, Pai, através da Tua verdade, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vou pedir que pegue o meu celular que está aí do teu lado. Meus irmãos, a gente tem comentado, os pastores, a respeito de o que a gente vai tratar nesse ano. E a gente vai começar, no dia de hoje, para mim é uma honra poder estar começando o ano aqui, compartilhando da palavra com os irmãos, poder ter o privilégio de estar iniciando uma nova série de pregação também. Por coincidência, normalmente tenho também, por coincidência, encerrado elas. Mas é um privilégio estar aqui começando um novo estudo, num novo ano, primeiro domingo do ano. Para mim é muito bom estar aqui com os irmãos. E a gente tem comentado a respeito de como o tempo que nos encontramos com Deus, ele faz diferença nas nossas vidas. A gente vai começar uma série chamada Conexão, onde a gente vai dar importância da conexão com Deus. Eu queria só distinguir que a gente não vai falar, então, a gente vai utilizar de encontros que aconteceram com Deus na Bíblia, mas a gente não vai falar da importância do que aconteceu na vida das pessoas. A gente não vai falar, como Moisés, o que aconteceu com a vida de Moisés no encontro dele com Deus, como a gente pode aprender com isso. Não, a gente quer falar da importância do encontro, do que é encontrar-se com Deus e não se espelhar na vida de alguém que se encontrou com Deus. O quanto isso é importante para o nosso ano, o quanto isso é fundamental, que a gente entenda que o tempo que a gente vai ter esse ano, a gente tem como desfrutar da presença de Deus, e isso vai fazer a total diferença nas nossas vidas. E hoje eu vou começar falando de um encontro com Deus, o encontro de Josué com Deus. Queria só compartilhar que acho que já foi colocado aqui no próprio Manual Notícias. No próximo domingo, queria pedir oração aos irmãos. A gente vai estar se encontrando pela primeira vez fora das casas que a gente tem se encontrado, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu tenho pastoreado aqui desde 2011, tenho liderado os jovens e tenho sido enviado para uma plantação de igreja próximo aqui do bairro, e a gente vai começar os trabalhos fora das casas apenas no próximo domingo. Então a igreja toda é convidada, a gente vai fazer ali um momento de consagração mesmo do trabalho, contando com a presença da igreja, e vai ser um tempo muito bom. A gente está com um temor do Senhor muito grande, assim, as pernas tremendo mesmo, sem saber o que é que Deus vai fazer, mas confiando de que se Ele é que tem enviado, Ele é que vai fazer a obra. Mas voltando ao que é o assunto do nosso dia, vamos falar a respeito do encontro de Josué com Deus. Queria que os irmãos preparassem e deixassem a Bíblia aberta no livro de Josué. A gente vai começar lendo o capítulo 1, o versículo do 1 ao 9. Podem deixar aberta a Bíblia no livro de Josué. E em 2016 a gente vai passar esse ano pensando no que é o descanso da presença do Senhor, porque a presença nele, através da fé, é que vai dar uma fonte de vida infindável para o nosso próprio ano. E aí hoje a gente vai estudar um encontro que mudou a história de Israel. Israel estava de um jeito e se transformou numa coisa totalmente diferente, uma coisa que Israel sonhava há muito tempo. O povo havia peregrinado pelo deserto sobre a liderança de Moisés. Moisés faleceu e agora assumiu um novo líder. O povo estava sem
a referência. O povo estava sem quem estava o guiando naquele momento. E falando um pouco da vida de Josué, eu não esqueci do texto não, tá? Pode deixar aí aberto em Josué capítulo 1. Falando um pouco da vida de Josué, ele era um dos chefes militares do povo de Israel. Ele tinha sido usado como espia na época que Moisés enviou os espias a Canaã, que era a terra prometida. Josué era um desses, que naquela época tinha um outro nome. O nome de Josué era Oséias, e foi mudado para Josué por Moisés, significando, antes o Oséias significa salvação, e o Josué significa Deus é salvação, que é o mesmo nome utilizado pelo Salvador. Um formato do nome de Josué é o nome Jesus. O nome Jesus é Josué. Era a forma, a tradução, eles variavam. Tinha Yeshua, Yehoshua e Roshea. Roshea era Oséias, de Roshea foi transformado em Yeshua e Yehoshua. E era o nome que era utilizado em hebraico, e era o mesmo nome dado a Jesus. Alguns vão divergir a respeito de quais são as vogais que estavam aí dentro. Eu não vou entrar nesse tema, mas só para deixar bem claro aqui, era um nome muito comum, então, na época de Jesus, ter o próprio nome Jesus, o próprio nome Josué. E ele significava que Deus é salvação. E é impressionante ver como, a gente vai entrar nesse detalhe, que daqueles 12 espias, Josué é um dos que manteve a fé em dizer: não, eu acredito que a gente deve entrar nessa terra, enquanto todos os outros disseram: não, se a gente entrar lá não vai dar certo, o povo lá é o terror, eles vão destruir com o povo de Israel. Mas vamos começar a leitura em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo que herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Aí a gente encontra um dos momentos mais encorajadores da palavra de Deus. Alguém que está assumindo uma liderança muito forte, alguém que tem um povo que está perdido mesmo, que eles já haviam peregrinado ali no Egito havia anos. E uma pessoa que vem da base militar, que foi completamente descreditada. Ela foi uma das pessoas que foi descreditada, disse: eu acho que é isso. Aí disse: você é louco, você não está sabendo de nada. Então essa pessoa que está completamente descreditada agora assume a liderança do povo de Israel, através de uma palavra do Senhor. E a gente vai falar hoje aqui de encontros com Deus. E eu queria comentar sobre o que é o encontro com Deus, de algumas perspectivas. O que Deus fala no encontro,
onde Deus encontra, para que Deus encontra, quem Deus encontra. O que ele fala no encontro, onde Deus encontra, para que Deus encontra e quem Deus encontra. Poderia ainda acrescentar quanto tempo dura esse encontro, mas a gente vai resumir isso no meio da conversa. Então, o que é que Deus diz no encontro? Primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus diz a verdade. Primeira coisa que Deus fala no encontro é da verdade. O que é que parece que Deus está tentando encorajar Josué naquele momento. E a gente, quando está tentando encorajar alguém, a gente tenta buscar palavras aqui para fazer o ânimo da pessoa mudar. Dar palavras de conforto. O que a gente não entende, às vezes, é que o conforto que vem para as nossas vidas, da boca de Deus, é simplesmente a verdade. E a gente esquece da verdade. Deus não usou de artifícios de fala, vamos dizer assim, de motivação e encorajamento. Ele só falou a verdade que a gente esquece. Não temas, porque eu estou contigo. Quem colocou você na liderança? Não fui eu. Se ele dissesse assim, Josué, você vai ser o líder agora do povo. Acabou. Por quê? Se Josué soubesse da verdade, ele entenderia que Deus é com ele. E quantas vezes a gente para de entender o quanto essa palavra é verdade. Essa palavra não é essa palavra para Josué, porque essa palavra é verdade para as nossas vidas, como a gente vai ver. Mas como a gente para de entender a profundidade de como a palavra de Deus é verdade. E eu fico me questionando e colocando ela em contraponto com outras verdades históricas e religiosas. A gente vai ver que no versículo 10 do capítulo 1 aí, ele dispensa o povo e diz, pode ir lá para possuirdes a terra. Se você for ver a história das nações, dificilmente algum líder se levanta para não proclamar direito, autoridade e poder para si próprio. Através do povo de Deus, Deus levanta um líder e, se você for reparar na história das nações, que negócio estranho. Um líder chegar e dizer, vão para a terra minha? Não, para vocês possuírem. É contraponto de todas as outras civilizações que estavam acontecendo naquela época. Se você for ver a história de Moisés, ele podia se autoproclamar ali um rei de um povo novo. E é uma coisa que não foi dada. Na verdade, na última instância, Samuel diz, vocês querem um rei, mas Deus não quer que vocês tenham um rei. Tenham calma, a gente tem caminhado aqui sob a autoridade dele. E vocês é que estão pedindo um rei. Quando na história de todo o povo, fora Israel, existem pessoas que sobem ao poder e se autoproclamam rei sobre a nação. Que negócio estranho uma civilização percorrer um caminho grande sem um rei e sem ninguém, mesmo levantado por Deus, porque alguns chegam a colocar Moisés, é bom demais você dizer que falou com Deus. Moisés podia ter usado dessa justificativa para assumir o poder. Josué podia assumir, tomar dessa justificativa para assumir o poder. Não, mas a caminhada do povo de Deus se dá independentemente disso, na contramaré. O que só é mais um argumento para o quanto essa palavra é verdadeira. Ela é paradoxal. O evangelho em si, ele é assim. Então é uma história de verdade. Deus, quando vem falar com Moisés, Deus vem simplesmente falando a verdade. Josué, eu estou contigo. Um outro aspecto é o lugar do encontro. E é muito, mas muito importante a gente entender o lugar do encontro com Deus, para que a gente entenda o evangelho. Por não entender o lugar do encontro com Deus, a gente perde muito do relacionamento com Jesus. O evangelho, ele não faz desse lugar um lugar de encontro. O evangelho não faz deste prédio um lugar de encontro. O evangelho faz desse ajuntamento uma ministração de Deus. O evangelho faz desse ajuntamento de pessoas o local de encontro. Ele não está preocupado com este prédio aqui. E quantas vezes na vida da gente a gente trata de ir para um lugar
onde Deus estará presente. Como se Ele não tivesse presente no nosso caminho para aquele lugar. Quando a gente começa a pensar que aqui é o lugar do encontro com Deus, a gente departamentaliza a nossa vida. A gente passa a dizer, não, eu tenho uma área da minha vida que é o meu trabalho, eu tenho uma área da minha vida que é a minha família, eu tenho uma área da minha vida que são os meus amigos, eu tenho uma área da minha vida que é a minha religião. E eu tenho tudo muito bem compartimentado, está na minha vida desse jeito. O Evangelho vem para quebrar isso. Quando Jesus diz, não vai ter templo, não vai ter nada, porque eu vou habitar no meio daquele povo. Isso faz com que esse lugar se torne mais especial ainda. Porque a presença de Deus não está aqui, mas ela é manifestada aqui no momento que a gente se reúne para adorar o seu nome. Então o lugar do encontro com Deus, ele não se dá por causa dessas paredes. Muito mais do que isso, o lugar de encontro com Deus, ele continua acontecendo quando a gente terminar esse momento aqui. A gente vem tão empolgado para cá, quanto a gente sai daqui para ser ministração de Deus na vida de outras pessoas, a se encontrar com mais pessoas para manifestar o amor dele na vida delas. O local de encontro com Deus não se torna agora somente o local do nosso encontro com Deus. A gente não vai para um prédio se encontrar com Deus, mas o local do encontro com Deus é ser usado como templo do Espírito Santo para fazer outras pessoas encontrarem a Deus através de você. Por causa disso, a gente tem a certeza que Deus estará conosco, aonde quer que a gente for. E não somente nos finais de semana, quando a gente vem aqui, por exemplo, com um momento tão especial como esse, no primeiro domingo do mês, entregar esse ano a Ele, dizer, Senhor, eu queria estar lá nesse domingo de manhã, porque eu sei que isso é a coisa mais importante, é estar ali te adorando, é estar ali colocando esse tempo que eu vou estar tentando cumprir as minhas metas e os planos que eu coloquei, entregando diante do Senhor. Como o lugar do encontro, ele se torna lugar do encontro por causa das pessoas que estão adorando a Ele. Então onde é que Deus encontra? Qual é o lugar de encontro? Ele quer encontrar muita gente através das nossas vidas. E com certeza não é aqui dentro. A gente fica às vezes numa expectativa tão grande de poder trazer as pessoas aqui para o culto, quando Deus quer levar o amor dele para a vida das pessoas. E se a gente não consegue trazer a pessoa para o culto, parece que Deus não tem o poder de encontrar elas. Qual o tamanho desse Deus? E qual o tamanho da ação de Deus nas nossas vidas? Que o amor dele não pode ser demonstrado na vida das pessoas. E a maioria das vezes elas não estão preocupadas em ouvir o quanto a gente entende de religião. Elas estão mais preocupadas em entender o quanto a gente ama elas. Ponto. Porque o Evangelho funciona de uma forma paradoxal. Não é normal as pessoas serem amadas sem se querer nada em troca. Não é normal as pessoas terem uma palavra de amor de Deus na vida delas, sem ter interesses por trás. Então, primeira coisa, o que Deus fala no encontro? A verdade. Onde é o local de encontro? E aí eu queria só acompanhar com vocês mais um encontro de Deus com Josué, que está lá no Josué capítulo 5, versos 10 a 15. Josué capítulo 5, versículos 10 a 15. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães asmos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse um príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que você está é santo. E fez Josué assim.
É interessante ver que tanto no caso de Moisés, onde Deus fala praticamente a mesma coisa, como Josué, que ele diz, ó, tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é santo. Parece reafirmar aquilo que a gente estava comentando agora aqui a respeito do local. O como a gente deixa de perceber que em muitos lugares que a gente está caminhando, ele já é santo. Falta a gente tirar as sandálias e perceber. O local não se tornou santo na palavra do anjo do exército do Senhor. O local já era santo. Quem não estava percebendo isso era Josué. E quando através do evangelho, Jesus vem para glorificar o Pai, e a gente entende através do Novo Testamento que tudo aponta para Cristo, a gente vem entender que por onde a gente passa é local sagrado. Por onde a gente passa, a gente pode tirar as sandálias e entender que ali é um lugar de encontro. Um lugar de encontro nosso com Deus. E às vezes a gente tem tanta vergonha de parecer... A gente tem a vergonha de ser incisivo e de ser pouco incisivo. Quando acho que o que Deus pede é muito mais a naturalidade das nossas vidas. Aproveitar, tá no encontro com alguém que é amigo seu, é daqui da comunidade, de alguma outra comunidade evangélica, tá num café, em algum... Para e ora. Estão conversando sobre coisas muito importantes, aí você termina o jantar ali com a pessoa no restaurante e tal. Pois é, meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, vai para casa. Se tivesse num grupo de oração, não, a gente pararia aquele momento e ia orar. Aproveita, terminou, pagou a conta lá, tem um momento de oração com a pessoa ali. Não precisa falar alto não, para não atrapalhar ninguém. Mas as pessoas vão entender que você está proclamando que aquele lugar é santo. Que aquele lugar ali não é de ninguém que é dono daquele lugar, aquele é lugar de Deus. E Deus pode, vamos dizer assim, ter um momento de encontro com você ali. Usa dos espaços públicos para só não é querer falar de Deus, querer gritar, não. Para experimentar o seu próprio relacionamento com Deus, porque ali é um lugar de encontro. Terceira coisa que a gente vem falar é quanto tempo dura esse encontro. Quando a gente entra na presença de Deus, a manifestação do encontro dele, ela vem de quanto tempo a gente se alimenta de Jesus, do que é o Evangelho nas nossas vidas. E eu queria compartilhar com os irmãos uma leitura que tinha feito esses dias a respeito de como entrar num ano, entendendo inclusive a frase que tem antes do momento do encontro de Josué com o anjo do exército do Senhor. Ele diz, ó, o maná parou agora, e a partir de aqui vocês vão ter a alimentação da terra prometida. A gente tem a presença de Jesus nas nossas vidas, o acesso ao Pai direto o tempo todo, e pouco a gente usufrui disso. Queria ler um texto que um dos ministros talvez mais famosos na história do protestantismo escreveu no início de um ano. Utilizando o texto, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. A cansativa peregrinação de Israel chegava ao fim e o descanso prometido fora atingido, sem mais tendas móveis, serpentes abrasadoras, amalequitas ferozes e desertos vociferantes. Eles haviam chegado na terra que mana leite e mel, e comeriam dos frutos daquela terra. Talvez este ano, esse possa ser o seu caso ou o meu. Consolação eterna é a nossa herança, e se a fé está diligente e em atividade, ela proporcionará uma perfeita alegria. Estar com Jesus no descanso que resta ao povo de Deus, que é o que diz lá Hebreus 4:9. É certamente uma esperança animadora estar no descanso de Deus. E esperar pela glória futura é uma dupla bem-aventurança. A incredulidade que fez com que quase todos tremessem no Jordão antes de entrar na terra prometida, ainda se revolve em nós. E a graciosa terra, mas descansemos na certeza que já experimentamos mais males do que a pior morte poderia nos causar. Vamos banir todos os pensamentos temerosos e nos regozijar com grande alegria na perspectiva que este ano estaremos para sempre
com o Senhor. Não é esse ano a gente vai passar dessa para melhor, não. Nós já estamos desfrutando do acesso da presença do Senhor. Uma parte dos servos de Deus irá se demorar nesta terra para servir ao Senhor. Se essa for a nossa sorte, não há motivos para que aquela mensagem de ano novo, aquela de Josué, vocês comerão dos frutos da terra, não continue a ser verdadeira a nós, porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, como diz Hebreus. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, como diz Efésios. Ele nos dá a graça que precede a nossa glória futura. No céu, os santos estão seguros, assim como nós estamos preservados em Cristo Jesus. Lá, eles triunfam contra os seus inimigos, e aqui nós também temos nossas vitórias. No céu, eles se regozijam na comunhão com o Senhor, e isso tampouco nos é negado. Eles descansam no amor do Senhor, e nós temos perfeita paz nele. Eles louvam o Senhor com hinos, e é também o nosso privilégio exaltá-lo. Iremos esse ano recolher os frutos celestes no solo terrestre, onde a fé e a esperança fazem com que os lugares mais áridos sejam como o jardim do Senhor. Homens comeram a comida dos anjos nos tempos antigos. E por que não agora? Alimentemo-nos em Jesus, pela graça, e assim comeremos dos frutos da terra de Canaã este ano. Que este ano seja um tempo de nos alimentarmos cada vez mais de Jesus. E desse jeito, o tempo do encontro se torna o tempo que eu me coloco na presença de Jesus. Um outro ponto é quem Deus encontra. Mas só para concluir o ponto anterior, o que vai manter você de pé nesse ano não é a sua lista, não é o seu empenho e não é a sua esperança somente. Mas o que vai manter você de pé é a sua fé. É o seu tempo de encontro com aquele que fala a verdade, que te encontra onde você estiver e que quer passar o maior tempo com você. Fé é um encontro com Deus. Quanto tempo o encontro? E último ponto, quem Deus encontra? Talvez seja forçação, às vezes você vê, e é chato às vezes, você pegar um texto do Antigo Testamento, onde Deus está falando alguma coisa quando Deus está falando alguma coisa para alguém específico, e a gente toma isso e diz, essa é a palavra de Deus para você, essa é a palavra de Deus para a sua vida. Às vezes não, às vezes é uma palavra específica de Deus para alguém do povo naquela época. Para que Deus nos encontra? A gente viu o que é que Deus fala, onde Ele encontra, quanto tempo, para que Ele encontra a gente? A gente vai ver, eu não vou ler o texto para não me estender, mas se a gente for no capítulo 10 de Josué, tem a história de o rei de Jerusalém, Adonisedeque. O rei de Jerusalém se junta com outros 5 reis muito poderosos nessa conquista da terra prometida. E esses 5 reis dizem, vamos impedir que Israel termine de conquistar a terra, porque senão o negócio vai ser ruim para todos nós. 5 reis poderosos se levantam contra Israel. Os reis perdem a batalha. E no final de tudo, num texto bem sanguinário até assim, no capítulo 10, Josué pede para o povo pisar sobre a cabeça o povo, assim, os chefes de cada tribo, né, militares, para, depois que eles capturam os 5 reis que estavam presos numa caverna, eles colocam lá no momento final dos reis. Antes disso ele pede para que eles pisem sobre o pescoço de cada um deles, e nessa hora Josué para, e sabe o que é que Josué diz para o povo? Está lá em Josué 10, do versículo 22 até o 26. Josué diz só o seguinte, eu vou só usar um trecho. Não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. A mesma palavra de verdade que Deus estava usando na vida de Josué, Josué estava usando na vida do povo de Deus. É impressionante como isso me leva a apontar que as palavras que Deus dirige no encontro dele comigo, automaticamente me levam a fazer outras pessoas encontrarem com Deus usando a mesma palavra.
Josué ouviu do Senhor, ó, ser forte e corajoso. Aqui Josué está falando para o povo de Deus, sejam fortes e corajosos, porque Deus já entregou essa terra. Então, para que Deus tem um encontro conosco? Porque Ele quer usar das nossas vidas para encontrar outras pessoas. Aquilo que Ele dá de esperança na minha vida é a esperança que Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Aquilo que Ele dá de sofrimento na minha vida, quando eu passo por esse sofrimento com Ele, me leva a ministrar na vida de outras pessoas. De poder fazer coisas que ninguém pode fazer se não tiver passado. De só estar do lado e dizer, ó, eu não consigo entender o que você está sentindo, mas eu já passei por isso também, eu sei que é muito doloroso. As nossas experiências e encontros com Deus nos levam a fazer outras pessoas se encontrarem com Deus. Para que Deus se encontra conosco? Nunca é para o nosso próprio encontro. Então, o caminho de ansiar pelo encontro com Deus não está de que Ele venha resolver muito a minha vida, mas do meu anseio de fazer com que outras pessoas encontrem aquele Deus. Pode ter certeza, Ele vai encontrar com você, porque o que Ele mais quer é que uma vida que se encontra com Deus, mas está preocupada em fazer outras pessoas encontrarem com Deus. Por último, quem Deus encontra? E a gente vem reafirmar esse texto. Não é uma forçação de barra, eu não estou querendo fazer essa palavra é para você. Ele falou com Josué, mas Ele está falando com você aqui hoje. Apesar de que muitas delas são verdade mesmo. Muitas delas têm um cunho específico, mas como a palavra de Deus é ministração nas nossas vidas, através da vida de outras pessoas também. É impressionante como Josué tinha a fé por penhor. A fé dele é o que movia. É tanto que na época que houve lá aquela questão dos espias, ele estava lá, eu disse, ó, eu sei que o Senhor é conosco, ela vai, a terra prometida é para a gente entrar lá mesmo, e tinha os outros 10 lá dizendo, não vamos entrar lá não, senão a gente vai ser destruído, porque a gente confiava nas nossas forças. Então Josué era alguém que não confiava nas forças dele, porque sabia quem estava com ele, que a gente possa entender que no encontro com Deus a gente tem a percepção de quem Ele realmente é e onde deve estar o penhor da nossa esperança, se na nossa capacidade de realizar metas ou se na capacidade dele de prover uma vida em satisfação da sua presença. E aí eu vou terminar lendo o texto que está lá em Números 14, versículos de 6 a 10. Josué, filho de Num e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. A palavra, não tenham medo, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é contigo. Ela não foi uma palavra a Josué. Ela foi a palavra que Deus usou como verdade para levantar Josué. Ela foi a palavra que Deus usou através da vida de Josué para encorajar o povo. Mas lá atrás, mesmo antes de Deus ter levantado Josué, Ele estava falando ao povo dele em rebelião, dizendo: olha, palavra de Deus para todo o povo, não tenham medo, sejam fortes e corajosos, porque o Senhor é conosco. Que a gente possa ter essa certeza esse ano, que essa manifestação, ela se conclui no nome da nossa igreja, que veio habitar no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é a encarnação, então, de toda a verdade que a gente veio aqui. Através de Jesus, a gente pode ter a visão clara que Deus realmente é Deus conosco.
Aquele Deus que estava se manifestando no Antigo Testamento não mudou no Novo Testamento, ele só encarnou no Novo Testamento. Então Jesus é a manifestação máxima do próprio Emanuel, Deus conosco. Porque Deus é conosco. Não tenhamos medo, que a gente possa entregar nosso ano a Jesus esse ano, desfrutar da presença dEle, porque Ele nos encontra em qualquer lugar, Ele vem para nos dizer a verdade, para a gente levar a verdade a outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso demais conosco, Senhor Deus. Todo ano a gente coloca coisas que a gente quer mudar nas nossas vidas e no ano seguinte, muitas vezes, além das nossas metas, deficiências de caráter que a gente não muda, Senhor. O Senhor é muito misericordioso conosco, a gente te agradece por poder estar diante da tua misericórdia. Nos faz entender, Pai, que o encontro contigo, Pai, é transformador. Ele vem falar de uma verdade que é profunda e que a gente esquece, que o Senhor está conosco. Nos faz entender isso, nos faz lembrar isso, nos faz quando sairmos daqui, Senhor Deus, entender que o Senhor está indo conosco. Em nome de Jesus, amém.